Beleza, beleza, galera do canal do Barba Solar, como que vocês estão? Galera, de antemão, peço que vocês compartilhem bem este vídeo, tá? Porque ele é de suma importância e eu considero como um dos vídeos mais importantes que a gente já fez aqui no canal. É um assunto sério, um assunto que você vai se surpreender bastante quando eu te mostrar a realidade aqui. Mas é um tipo de vídeo que o algoritmo do YouTube ele não joga muito longe, porque infelizmente a gente vive num tempo onde as pessoas elas querem ter o conteúdo rápido, prático, na mão, aquela receita de bolo. Infelizmente algumas coisas não dá para fazer assim. Barba, qual o tema do vídeo de hoje? Hoje a gente vai falar sobre DPS, tá? Esses dispositivos de proteção contra surto que podem fazer a diferença no seu sistema solar. Mas você sabia que se você não souber escolher o seu DPS, o seu sistema off-grid pode estar correndo risco? Pois é, você vai aprender que nem todo DPS é igual e não é só sair comprando qualquer um que vai dar certo. Acompanha comigo que você vai entender que não é frescura obedecer a norma e entender por que é que a NBR 5410 e a 16690, que deveria ser uma bíblia no quesito off-grid e energia solar, muitas vezes é ignorada e isso pode ser um risco. Você pode ter um DPS inadequado no seu sistema. Vem comigo para mais esse belo conteúdo aqui sobre elétrica no canal do Barba Solar. Bora! A primeira coisa, pessoal, que vocês precisam entender sobre DPS é para que eles servem. Pode parecer assim algo muito simplório, muito besta, mas acreditem em mim, muitas pessoas não entendem o que é um DPS. Galera, a função de um DPS é basicamente a seguinte. Aqui em cima, no caso desse aqui da GEA, você tem dois polos. No caso do aqui, nós estamos focando em DPS para sistemas fotovoltaicos, tá? Tanto faz ser um grid como off-grid, tá bom? Ou seja, o famoso DPS solar. Aqui você vê a identificação da polaridade que deve entrar aqui apenas por uma questão de organização, porque o varistor, que é o componente ativo, né, ou MOS, que vai ter aqui dentro, não tem lado, tá? Ele não tem positivo nem negativo, mas obviamente você não pode fechar curto, então ele tem aqui identificado para você colocar certinho aqui, e logo aqui embaixo uma saída para o aterramento, ou seja, aqui ele vai pegar o surto que pode vir diretamente dos seus painéis e desviar para o terra, tá? Quando esse dispositivo chegar ao fim de sua vida útil, esse lugarzinho aqui que está verde, ele fica vermelho, indicando o fim da sua vida útil, tá? Em miúdos, DPS é basicamente isso. É muito comum também vocês verem esses componentes eletrônicos serem chamados aqui, olha só, de SPD. Vocês estão vendo aqui, olha só. Por que SPD, Barba? Não é Power Ranger não, né? Não, pessoal, não é Power Ranger, tá? É Surge Protection Device, tá certo? Porque no inglês, SPD, tá bom? Aqui no caso, em português, DPS é dispositivo de proteção contra surto. No inglês, Surge Protection Device, beleza? Mas é basicamente isso. Imagina que quando está chovendo, vem um raio, e aí ele não é obrigatoriamente bater no teu sistema solar, até porque se isso acontecer, não tem DPS que resolva, né? Um raio diretamente na sua casa vai quebrar telhado, vai fazer um estrago, enfim. O que é que acontece, pessoal? Nesses casos, onde um raio ele cai nas proximidades, ele gera um campo eletromagnético ali, certo? Um campo de energia mesmo, ele usa o ar com o transformador e ele induz eletricidade, e essa indução eletromagnética ela pode chegar até as suas placas e entrar no seu sistema. É por isso que a gente aterra a carcaça e coloca DPS nos fios que descem, tá? Não adianta só ter o aterramento, a gente já tem até um Barba Responde, tem uma playlist legalzinha falando sobre isso. Mas o que é mais preocupante? É porque eu vejo que muita gente, até eu no passado também, pensava dessa forma, que é só você comprar um DPS,
tal, e tá tudo certo, não tem muita diferença. Aí a gente já costuma comprar as coisas lá no AliExpress mesmo, a gente compra e acha que tá tudo beleza. E não é bem assim, galera. Hoje a gente vai abrir esses DPS, e eu vou explicar para vocês por que tem aqui 3 grupos. Esse da GEA que está aqui sozinho, esses outros 3 e outros 3 aqui. É muito simples, pessoal. Esses 3 aqui, que esse aqui é da ABB, esse aqui da Honesto, esse aqui o famigerado Clamper, né? Eles são DPS normatizados, direto vendido aqui no Brasil, ou seja, eles passam pelo crivo aqui do Inmetro. Esses outros 3 aqui são DPS que não seguem a norma, tá? São DPS facilmente encontrados aí no AliExpress, aqui inclusive já tem até marca de uso, tá? Porque de fato eu já utilizei ele, tá? Todos os DPS aqui são de pelo menos 1000 volts, só o da ABB e o da Clamper que são um pouquinho maiores. E esses aqui são DPS que não são normatizados, são DPS importados, né? Não que esses aqui não sejam, mas só o Clamper que é fabricação nacional. Mas esses aqui, por exemplo, eles são importados, eles não seguem o crivo da norma que o Inmetro ali, né? Ele registraria, porque ele vai contra a NBR, tanto a 5410 quanto a 16690. Eu vou deixar o trecho da norma onde fala que para o DPS, né, a classe ali direitinho, né, a norma que ele tem que ser ensaiada, né, no caso, se você comprar, porque a NBR ela se baseia muito na IEC, que são as normas europeias, tá? Não é 100% igual, mas ele se baseia muito, tá? E nesse caso, se eu não me engano, tá, eu vou deixar esse destacado aqui, é a IEC 61643-31, tá certo? E nesse caso, esses DPS aqui, esses 3 que estão aqui foram comprados no AliExpress, mas eles não seguem essa norma. E este aqui da GEA, ele está separado porque ele é um DPS também que foi comprado no AliExpress, mas segundo o que o fabricante ele diz, ele segue sim a norma. E o que é que a gente vai estar fazendo hoje então, Barba? Nós vamos literalmente abrir, porque os DPS eles são cartuchos, tá? Esse negócio que tem aqui é só o trilho DIN, para você botar e encaixar no seu quadro de disjuntores, ó. Ele tem essa abertura aqui, juntamente com essa travinha aqui, que você coloca e trava ele lá no seu quadro. Mas o DPS em si é esse cartucho aqui, ó. Tanto que você pode até substituir. Todos os que estão vindo atualmente, tá? Eles já têm essa substituição. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai desmontar todos eles aqui e analisar essa construção interna. Será que tem muita diferença desse DPS aqui que você compra aqui no Brasil para esses do AliExpress? E esse aqui? Mas teoricamente ele já não é normatizado? Teoricamente é para ser. Mas o que é que me garante também que a GEA não meteu o louco e só escreveu que ele passou nesse ensaio, mas não ter passado? Não sabe. Porque aqui você tem o Inmetro, você compra esses equipamentos com nota e eles têm que cumprir aquilo ali. Esse aqui ninguém sabe se o chinês ele só não meteu o louco e disse que tem. E aí? Qual vai ser a diferença? Então, a gente vai tirar todos esses cartuchos agora aqui para vocês estarem vendo e eu vou demonstrar tudo isso para vocês. Então, como cada um deles aqui tem mais de um cartucho, eu vou desmontar todos eles, deixar todos aqui na frente e já retorno com vocês. Fechou, pessoal? Antes eu só vou fazer um exemplo, rapidinho, só para vocês entenderem como é que tira aqui, tá? Eu vou pegar um desse aqui, por exemplo, da ABB, tá? É uma marca renomadíssima, inclusive desses que estão aqui, é o mais caro esse daqui. Um conjunto de DPS desse aqui pode passar facilmente dos R$1.000, não é brincadeira. Basicamente, olha só, eu vou tirar aqui, ó. No caso deles é bem fácil, e aí a gente separa o cartucho do conjunto. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cartucho dele, ó, botar aqui e deixar aqui na frente, ó. Esse aqui, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse Honesto, ó. Vou pegar aqui o da Honesto também, sai relativamente fácil, ó. Vou mostrar pra vocês. Tirei o cartucho, tá? E vou colocar ele aqui na frente e vou ir fazendo isso com os demais e depois eu mostro pra vocês. Então eu vou fazer tudo isso aqui e já retorno. Me dá um tempinho aí, acompanha o vídeo que tá bacana demais. Beleza, joia então, pessoal. A gente já tá aqui com todos os cartuchos devidamente removidos, tá? Vocês estão vendo todos eles aqui e a gente já percebe a primeira diferença já aqui. Observem uma coisa aqui, chega mais perto aqui, Jus, que é o seguinte.
Os cartuchos aqui, dos que são normatizados aqui, eles têm um dispositivo, todos eles, ó, que não vai deixar você encaixar do lado errado. Por exemplo, aqui, ó. Esses aqui da Clamper, ele tem, e o da Honesto, eles têm essa setinha aqui, e o da ABB também, tá? Ele tem aqui essa setinha aqui, porque aí, por exemplo, se eu tentar colocar ele de ponta cabeça, né, por exemplo, desse jeito aqui, ó, ele não vai encaixar, porque aquela setinha, ela não deixa, ó. Ele não vai conseguir entrar, tá? De forma nenhuma eu vou conseguir fazer isso aqui. E vice-versa em todos os outros. Eles têm essas setinhas aqui, não permitindo que a gente faça. Outra coisa que a gente vê é os contatos aqui, principalmente esse ABB, feito aqui com barramento de cobre bastante grosso, tá? Nesse da Honesta ele já fica um pouquinho mais fino, mas ainda é um barramento duplo aqui de cobre. E aqui no Clamper é um barramento único, porém maior, com algum filete aqui, ou é de alumínio ou de cobre niquelado. Beleza, pessoal? E aí quando a gente vem aqui para esses DPS aqui, que não são normatizados, você não vê nenhum tipo de proteção contra reversão. Você consegue encaixar ele de ponta cabeça normalmente. Vocês estão vendo aqui, porque não tem nada que segure. Então, por exemplo, eu pego esse Shinai aqui, ó. Se eu quiser botar ele aqui de ponta cabeça, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, ele vai entrar. Entrou. Então é bem complicado isso daqui, porque é o seguinte, ó, o dispositivo que vai atuar, vou tirar ele aqui de volta. Por que isso aqui é importante? Ó? Porque o dispositivo, vocês vão ver quando eu abrir esse cartucho aqui, o dispositivo que faz isso aqui ficar vermelho é por gravidade. Então se você botar ele invertido, ele não vai ficar vermelho nunca, e você nunca vai saber que isso aqui está com problema. É claro que você teria que não prestar atenção também nas identificações aqui do cartucho. Mas numa desatenção você pode fazer. Abre imagem para instalar errado, no caso. Então essa já é a primeira diferença. Se abre imagem para instalar errado, não deveria, né? Esse é o primeiro ponto. Se você já tem a possibilidade de instalar errado, já está errado. Na realidade, né? Então, é basicamente essa a diferença, tá? E nesse caso, chega aqui mais perto para o pessoal ver. Mesmo esse aqui da GEA, que alega que ele é normatizado, ele não tem. Você vê que ele é bem semelhante ao Honesto no quesito aqui de construção, ó. Até o cartucho, assim, o tipo de encaixe, né? Ele é muito semelhante, ó. Muito semelhante mesmo ao Honesto. Porém, né? Ele tem até uma sujeira aqui, pessoal, mas provavelmente foi do jeito que ele ficou ali guardado, ó. Olha só. Mas aqui é de cobre, não sei se aqui é um acabamento niquelado, né? A gente não sabe, mas ele não tem, ó, esse coisinho aqui para proteger. Beleza? Essa é a primeira diferença que a gente já vê logo de cara. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou abrir todos esses cartuchos aqui e vou fazer da mesma forma. Todos eles aqui estão ordenados, tá? E eu vou abri-los, mostrar por dentro e ver se tem muita diferença da construção que esses caras vão ter para esses e para esse aqui. Fechou, pessoal? Aguarda mais um pouquinho, deixa eu fazer tudo isso aqui e eu já retorno com vocês. Bora lá! Beleza então, pessoal, cartuchos desmontados aqui. E para minha surpresa, ou nem tanto assim, a gente vê uma diferença brutal já na construção em ambos os cenários. Chega aqui, Josi, nesses aqui que são os normatizados, porque eles são o nosso padrão. Afinal, já passaram aqui pelo clivo do Inmetro, entre outras coisinhas aqui. Aí a gente vê logo de cara aqui o ABB, ele usa esse esquema que ele parte em dois, tá? Ele parte aqui em dois, vocês estão vendo ele aqui. E logo aqui dentro, vou colocar bem aqui para o pessoal ver, a gente vê a quantidade de condutor que a ABB colocou nisso daqui e como é feito todo o sistema de acionamento. Vocês veem aqui um MOS, né, um varistosão aqui da Epicus, né, marca que dispensa qualquer apresentação, e ele tem essa solda aqui. Se porventura o surto vier e não for possível desviar ele para o aterramento, ele vai cortar, fazendo a mola destensionar aqui, né, ela vai parar de tensionar, e aí aqui tem essa mola, ó, observem aqui por dentro, ó, tem essa mola, e aí a faixa vermelha que está aqui atrás, ela é simbolizada. Beleza, pessoal? Esse aqui é o sistema que a ABB utilizou. No caso aqui da Clamper e da Honesto, você também consegue ver logo de cara aqui, que é um varistor dessa CJP. Aqui tem o modelo para você referenciar ele, ver qual é.
E aqui a gente vê o esquema de acionamento dele, ó, onde ele está aqui soldado, né, no caso, e tem essa mola aqui e o corpo inteiro, né, do varistor aqui, do varistor não, do DPS, né, do cartucho interno aqui é vermelho. Então, se essa solda aqui ela romper, esse bicho aqui ele vai descer, né, e aí vai ficar vermelho aqui, tá certo, pessoal? Então é basicamente assim que funciona o sistema aqui da Honesto. O da Clamper ele é dividido em dois cenários, ó. A gente não consegue ver o fabricante aqui, mas você vê o tamanho aqui da área aqui do varistor. A gente vai estar quebrando ele aqui também para a gente ver qual é o fabricante, tá? E isso que é importante, porque, por exemplo, no caso desse outro aqui, que é o da Honesto, e nesse outro aqui também da ABB, ó, eu consigo pesquisar tranquilamente. Eu sei quem são os fabricantes, eu tô vendo aqui, ó. Você consegue puxar o datasheet desses dois aqui. Isso é muito importante para a gente saber se de fato esse componente é um componente que respeita os dados que ele colocou. Por exemplo, aqui o da Honesto, ele fala aqui, ó, que ele é um DPS de 1000 volts, de 40 kA no máximo, né, no caso, quiloamperes aqui, tá? Então eu posso pesquisar, e eu já fiz isso, realmente cumpre a especificação pelo que está descrito aqui, tá? E isso é importante. Então a gente vai virar o clamper também para mostrar isso aqui para vocês. Ó. Vocês veem aqui o esquema de acionamento aqui do clamper. Ó. Ele tem essa solda aqui, tá? Se essa solda abrir, ele vai descer isso daqui, essa mola tensionada vai puxar e toda a parede aqui é vermelha. Então ele vai aparecer obrigatoriamente, tá? É basicamente isso como funciona, tá? Basicamente é assim, você tem esse componentezão azul aqui grandão, que é o varistor, tá? Num DPS AC você também vai ver esse mesmo componente, só que ele é menorzinho por conta do tipo de surto que vai ter. E aí se ele quebrar, ele vai mostrar para você essa parte vermelha, indicando que precisa ser trocado, tá? Essa aqui é a nossa referência, porque esses aqui são os DPS que de fato seguem a norma, tá? E aí, para nossa surpresa aqui, nesses DPS chineses aqui, eles usam esse esquema aqui, todos eles são muito parecidos, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, eles usam esses esqueminhas aqui, ó, de capa, onde eles encaixam aqui, né, no caso, por cima, tá? E aí, tudo vira uma coisa só. E aí a gente já começa a perceber as primeiras diferenças, ó. Eu não consigo saber quem é um fabricante. Tem uma resina enorme aqui, que a gente também vai desmontar, vai raspar essa usina pra gente ver o que é que tem dentro dessa usina, não, dessa resina, perdão, pessoal. Dessa resina aqui, ó. E aqui vocês vê o sistema anti-falha dele aqui, que é pra mostrar. E tem apenas uma faixinha. Mostra em detalhe aqui pro pessoal. Tem só uma faixinha ali dentro vermelha. E esse sistema ele é falho, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E pra minha surpresa, eu já falei que eu já tinha usado esse DPS aqui, ó. Ele tá quebrado. E mesmo assim eu não consigo ver o vermelho aqui. Vocês estão vendo o verde, ó. Por quê? Porque ele quebrou, mas ele tem tipo uma paredezinha ali dentro, ó. Que quando ele desceu, não foi o suficiente para mostrar que ele tá queimado. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é muito preocupante, pessoal. Porque no caso desse DPS aqui, ele pode já ter estourado mesmo, pode ter dado uma solda fria. E eu nem sei que ele tá queimado, ó. Você tá vendo que tá queimado aqui? Você tá vendo verdinho. Então, teoricamente, é pra estar tudo bem. Mas não tá. Ele não tá atuando, ele tá um nada aqui no sistema. Nada. A mesma coisa eu vou fazer com os demais aqui. Eu vou pegar aqui um alicate de corte, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Em cima, ó. Bora ver, ó. Vou cortar, ó. Você presta atenção, ó. Vou cortar aqui, ó. É bem durinho aqui pra cortar, mas a gente vai fazer, ó. Cortei. Pronto. Ele quebrou aqui, vocês estão vendo, ó. Saiu aqui. E novamente, ó. Olha só. Ele até danificou muito aqui, mas olha só. Cadê, ó? Cadê a parte vermelha? Só se ele sair fora mesmo, ó. Entendeu? Coisa que ele não aconteceria, porque ele até saiu a molinha aqui, ó. Ele quebrou todo e mesmo assim, ele bate aqui nessa parede, ó. Na mesma parede aqui embaixo, ó. E não vai ter, ó. Ele não vai descer mais do que isso aqui, entendeu? De jeito nenhum. Ele encaixava aqui, nesse polozinho, ó. Ele não vai descer. Não tem como, ó. Não tem como ele descer mais do que isso aqui. Ele vai bater nessa parede, ó. Aí como é que ele vai fazer? Pra mostrar que tá vermelho. Então você nem conseguiria saber se ele de fato quebrou. E também não dá pra saber nada sobre o fabricante, né? A gente vai também tentar raspar essa resina aqui pra ver, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui nesse Schnai aqui, ó. Vou pegar aqui, ó.
Vamos lá, vou quebrar aqui em cima, ó. E vamos ver se a gente vai conseguir ver. Nesse caso aqui, ó, a gente já conseguiu ver, ó. Ficou, né, dá pra ver que tá meio vermelho, né? Não ficou completamente não, mas ficou meio vermelho. Já daria pra saber que precisava trocar. Mas ele tem o mesmo problema de bater naquela parede ali, ó. Ele bate nessa parede aqui dentro, ó. E a gente não consegue ver totalmente, ó. Mas pelo menos esse aqui apareceu um pouquinho do vermelho, ó. Então aqui eu já ficaria mais preocupado, ó. Mas ainda assim, dependendo do jeito que ele quebre, que aqui eu forcei pra caramba, né? Quebrando aqui com alicate. Mas dependendo do jeito que ele quebre, também não daria pra ver, ó. Então a mesma coisa, ó. Vou tirar todo esse corpo aqui fora, tá? E aí a gente também vai raspar essa resina aqui pra gente tentar identificar quem é o fabricante desse cara aqui, ó. Vou tirar tudo aqui também, tal. Tirar desse aqui, esses contatos aqui, vai ficar tudo aqui, ó. Vocês veem que esses fabricantes aqui, que não estão seguindo a norma, eles têm algo a esconder, ó. Quem é o fabricante disso daqui? Será que debaixo dessa resina eu vou descobrir alguma coisa? Não sei. Mas eu mesmo não consigo, não tem nada escrito aqui, não tem nada. Não dá pra saber se de fato ele respeita. Será que esse varistor de fato é de 1000 volts? Como é que eu vou saber o que é que tem aqui dentro? Não sei, não dá pra saber. Não tem nada aqui, não dá pra gente saber o que de fato é. Tá tudo muito esquisito aqui dentro. Agora, quando a gente olha pro GEA, olha só a diferença. O GEA, ele já segue um padrão de construção que é o chinês normatizado, apesar dele não ter essa partezinha aqui de trás, né, que era para impedir a ligação reversa, mas ele já segue um esquema de construção muito similar aqui ao da Clamper, ó. Muito similar, onde um lado tem aqui o varistor grandão, né, você vê aqui, ó, ele aqui, já tem logo de cara, exposto aqui para você, e o sistema anti-trava aqui também, que eu também vou simular aqui a queima dele, ó. Olha só, ele no caso aqui, ele teria que romper a solda aqui, ó, para estourar aqui embaixo, né? Então o que eu vou fazer é basicamente isso, eu vou tentar forçar aqui, para ver se eu vou conseguir estourar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, ó, estourei, vocês estão vendo? E olha só, ele desce e bate nessa parede aqui embaixo, revelando completamente o lado vermelho aqui. Ele não tem esse impedimento que os outros têm. Por quê? Porque ao quebrar ele aqui, ó, ele desce completamente, ele só vem bater nessa parede aqui embaixo. Ele não tem toda essa parede aqui para impedir que chegue até lá embaixo, que nem vocês viram com o outro. Aqui é fácil da gente ver que daria certinho, ó. Ele tem um esquema de gaveta, né? Deixa eu terminar de tirar isso aqui, ó. Vou até mostrar para vocês, ó. Terminei aqui de tirar, ó. Saiu tudo. Tirar aqui essa molinha também aqui, ver se tá fácil dela sair. Pronto, tirei a molinha, ó. Vocês veem aqui, ó. Ele tem um esquema de gaveta. Eu vou só pôr ele aqui, posicionar de novo aqui dentro dessa gaveta, ó, que é a gaveta dele, ó. Ele tinha esse esqueminha aqui, ó. Pronto. Então fácil de ver que ele tá queimado. É um sistema totalmente funcional. Funcionou perfeitamente bem. E a gente também consegue acompanhar direitinho, né? Deixa eu puxar de volta aqui. Tem uma chave aqui. A gente já conseguiu acompanhar tranquilamente de volta aqui o varistor dele aqui, né? Tava de boinha aqui pra você ver, ó. Tirei ele aqui de novo, ó. Olha o tamanho do varistor que tem aqui. É muito diferente desses aqui, ó, que tem uma resina por dentro. Olha como é diferente a construção, ó. Beleza, então, pessoal, chegamos aqui fora, tá? Vocês já vão entender o porquê é que eu vim aqui do lado de fora. Basicamente, a gente vai se utilizar dessa micro retífica aqui, que se você tiver interesse vai ter link aqui na descrição, tá? Para a gente fazer uma raspagem aqui, para a gente ver de fato o que é que esconde toda aquela resina. Em um dos varistores, que foi aquele do táxi nele, né? Eu consegui tirar sem precisar raspar. Mostra aqui pro pessoal, Jus, olha só. A gente tem um varistor, né? Um Mosa aqui, até que bem robusto, tá? Pesado, denso, porém também sem marcação nenhuma de quem é o fabricante, tá? E além disso, ele não segue o mesmo padrão de construção dos demais, utilizando uma resina externa, porque o próprio fabricante em si não colocou uma resina nele, né? Ele fica exposto e aí é colocada aquela resina ao em volta dele aqui, tá? Pelo que eu olhei aqui, a gente tem aqui, né? Aproxime novamente aqui, Josi. Olha só. A gente tem os dois aqui. Esse aqui é o Schnai, né? Vocês lembram, né? Que só tem um... É quase um pezinho morto aqui dentro, de tão pequenininho que é. E aqui a gente tem o da Thomson.
O da Thoms me parece muito semelhante a este outro aqui, mas você vê que não é exatamente a mesma coisa, mas ele também é pesadinho, tá? Você vê que tem bastante material aqui dentro, e aí tem toda essa resina, uma resina dura, e aí esse Shinai só tem essa bolachinha aqui, ó, vocês podem estar vendo aqui no vídeo, somente essa pequena bolachinha aqui, ó. Aqui atrás, inclusive, dá para ver bem a diferença, olha só, entre os dois, ó. Um só tem uma bola, tem aqui um corpo condutor, né, aqui um MOS bem grande, e o outro apenas uma pequena bolachinha aqui, tá? Deve ter um varistorzinho aqui dentro, né, no caso um MOS aqui dentro, mas nitidamente a gente consegue perceber como é muito diferente, né, as construções entre um e outro. O que nitidamente, né, a não ser que a Shinai tenha conseguido, fazer um verdadeiro milagre de engenharia, isso aqui nunca vai ter as mesmas especificações que esses demais aqui. E esses aqui também têm a construção muito diferente daqueles outros que a gente viu normatizados aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar agora aqui essa micro retífica, tá? Vamos tirar ela daqui. A gente vai raspar, né, para a gente ver de fato o que é que tem aqui, como é que é estes componentes aqui, porque dentro da resina, né, não fica tão bom da gente ver. Então eu vou preparar tudo aqui, eu vou mostrando para vocês essa raspagem inteira aqui, pessoal. Fica ligado que esse vídeo aqui tá completo demais, hein? Vamos que vamos! Beleza, joia então, pessoal. Depois de raspados aqui, a gente vai para a conclusão final aqui do vídeo, tá? Basicamente é o seguinte, aquilo que eu já tinha falado para vocês. Olha aqui os varistores, né, que tem dentro desses DPS chineses em comparação com os que são aqui nacionalizados ou mesmo nacional no clivo aqui do Inmetro. É possível ver, por mais que algumas pessoas possam até comentar, pô, Barba, mas visualmente não dá para ter a noção. Dá para saber qual o padrão que a gente espera na indústria quando a gente tem 3 DPS que passaram pelo clivo do Inmetro e a gente sabe o que esperar. A construção desses 3 caras aqui não é tão diferente. O que mais se diferencia é o ABB, que tem mais qualidade na sua fabricação, que já era esperado também, tá? Mas a gente vê qual o padrão. Um varistor grande, robusto, com uma capa protetora selada, colada nele, não é nada de resina, é uma capa protetora já em volta dele, que se caso ele venha a romper, ali dentro vai ficar contido, não é resina, não é nada. E aí, quando a gente olha aqui esses DPS chineses, tá? Você vê o Thoms, você vê essa realidade aqui, ó. Um varistor sem marca, encoberto por uma resina, que ninguém sabe, não tem rastreabilidade nenhuma. A gente não vai saber se esse componente de fato respeita o que tem aqui. Se esse DPS de fato é de 1000 volts, se de fato esse varistor aqui ele vai aguentar os 40 kA que fala nele. Não dá para saber nada, não tem nem identificação num componente desse aqui, tá? E a mesma coisa a gente vê aqui nesse Tax nele aqui, ó. Nenhuma identificação, apesar que é um varistor bem robusto, tá? Ele é bem grosso, tal, mas não tem nem identificação, não tem nada para você rastrear e ver se de fato esse varistor aqui ele é o suficiente, né, para manter a especificação dos 1000 volts para isso daqui. E isso fica mais crítico ainda quando a gente olha para esse aqui da Shinai. Olha isso aqui. Pessoal, fica difícil, hein? Porque assim, a gente percebe um padrão em todos os demais aqui, um varistor grande, mais robusto, tá? Aí quando a gente olha para esse daqui, é isso aqui, ó. Mas no olho não dá para saber, beleza. Mas novamente, se a gente comparar com o padrão nacional, ó, foca aqui pro pessoal ver. É isso aqui que você vai estar levando para casa. É isso que você vai querer proteger no teu off-grid, teu sistema solar. Então cuidado, pessoal, quando vocês forem comprar DPS no AliExpress, na Shopee, porque será mesmo que é uma coincidência que esse aqui da GEA
apesar de não ser rastreável, ele se aparenta muito com os outros, tem a camada de proteção aqui externa, tá? E o sistema antitravamento dele funcionou perfeitamente bem, tá? Para mostrar aqui o vermelhozinho. Enquanto esses demais aqui, esse Schnai aqui até deu para ver, mas o Thomson não foi possível conferir de fato. Esse Tax nele também não. A gente provocou um defeito e não deu para ver. O Clamper dá para ver. Esse aqui da Honest dá para ver porque o corpo inteiro é vermelho. E o da ABB também dispensa apresentações. Mas é isso aqui que eu queria demonstrar para vocês, pessoal. Que não é só sair comprando as coisas. E eu já fui como alguns de vocês que vai olhar e falar: ah, que nada, é tudo a mesma coisa. O chinês aí que manda tudo pro mundo, é tudo a mesma coisa. Mas isso aqui tá nítido que não é. Isso daqui, pessoal, é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha, tá? Não tenho nada contra a Schnai, tá? Espero que ela não me processe com esse vídeo aqui também, mas é nítido, tá? Esse DPS aqui não tem condição alguma de ter as mesmas especificações dos demais, mas é o que está escrito aqui. 1000 volts, 40 kA de máxima, né? A mesma que os demais. E esses outros aqui, apesar de terem bolachas de varistores mais robustas, né? Eles têm uma resina em volta, porque o varistor está descoberto, ao contrário desse aqui que já tem nitidamente uma qualidade de fabricação bem maior e curiosamente é o que segue a norma. Então você compra um desse aqui da Thomson, o sistema para você ver aqui o vermelho dele aqui, se ele travou, não funciona direito, vocês viram isso aqui, não tem a proteção para reversão, você pode encaixar ao contrário, tranquilamente que ele não vai impedir de você fazer isso. E aí, como é que fica? Enquanto por aí você pode conseguir um clamper como esse aqui, praticamente no mesmo preço, tá? Que tem aqui um varistor com uma construção bem robusta, tem aqui a identificação do fabricante, tem tudo. Então, pessoal, toma cuidado. Na hora de escolher seus componentes de segurança para o seu sistema, não compra qualquer coisa. No mínimo, um desse daqui, um GEA, que vai ter também o link na descrição, tá? Um GEA desse aqui, você não vai passar aperto, tá? É uma bolachona de varistor robusta, a construção segue o mesmo padrão dos demais que tem aqui, apesar de não ter identificação, isso me preocupa um pouco, mas é aquilo, não dá para ter tudo, né? Se você vai querer um componente mais barato, você não vai levar essa qualidade para casa. Então, pessoal, peço que compartilhem esse vídeo, tá? Se você quiser indicações de bons produtos para o seu off-grid, vai ter aqui os grupos de oferta. Manda esse vídeo, porque como eu falei, o YouTube ele não costuma compartilhar tanto esse tipo de conteúdo. Beleza, pessoal? Então, meu muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Valeu, valeu!